Eu vou na linha da abertura da sua fala. Eu acho que, de fato, formaliza e traz objetividade para uma garantia individual que já existe, né? Se você pegar as excludentes de ilicitude, aí, entre elas a legítima defesa, né? A redação disso no Código Penal data de 1984, então não tem nenhuma novidade aí. Eu selecionei para o ouvinte os 3 argumentos mais recorrentes que são contrários a essa visão ampliada do direito à legítima defesa no campo, né? Geralmente, quem milita contra a legítima defesa são os utopistas paz e amor do direito penal, tipo Instituto Sou da Paz e por aí vai. Aliás, eu também sou da paz. Eu e a esmagadora maioria da população. O problema é que o mal existe e ele não é pacífico. O criminoso não é da paz. E não dá para combater violência com a musiquinha lá do Gilberto Gil. Mas voltando aí às críticas e aos argumentos contrários a essa medida que efetivamente é uma medida de empoderamento do cidadão das áreas rurais. Então, em primeiro lugar, falam que o Estado está terceirizando a segurança no campo. Em segundo lugar, falam que o direito penal não pode priorizar o direito de propriedade em detrimento do direito à vida. E em terceiro lugar, falam que a medida pode aumentar ou escalar a violência no campo. Eu acredito que essas críticas são descoladas da realidade, então eu acho importante desconstruir isso um pouco. Então a primeira, né, que o Estado está terceirizando a sua responsabilidade de garantir segurança no campo. A gente já falou disso aqui, a polícia ela não é onipresente, e o Brasil é um país continental, então o Estado, por força da circunstância, ele é incapaz de prover segurança ao proprietário rural. Então a gente não está falando aqui de terceirizar a segurança, mas de complementar diante dessas impossibilidades, e convenhamos que ninguém melhor que o dono para zelar pela sua própria propriedade. Em segundo lugar, quando a gente fala que os direitos de propriedade eles não podem prevalecer sobre o direito à vida, isso daí é um fato. Só que no caso da invasão da propriedade rural, ela é feita mediante violência ou mediante grave ameaça de violência com o emprego de armas letais, sejam elas armas de fogo ou até utensílios como foices e por aí vai. Então eu fico pensando o seguinte, por que o proprietário rural que está com a sua vida ou a sua integridade física ameaçadas, ele deve dar o benefício da dúvida ao caráter do criminoso? Então, por exemplo, não é legítimo eu imaginar que um cara que está invadindo a minha fazenda armado, ele pode estar disposto a me matar, me agredir, bater na minha esposa, estuprar minha filha? O Brasil vai continuar obrigando o seu cidadão de bem a correr esse risco? Isso é justo? Na minha visão, não. E a última crítica que se faz é que aumentar esse escopo da legítima defesa vai aumentar a violência no campo. Isso é um terreno meio perigoso porque é uma crítica a erro futuro. Mas a gente pode tomar como embasamento aí os fatos do presente, que foi o que o Zé Maria trouxe. Os números aqui do governo Bolsonaro, eles são muito persuasivos. Nesse primeiro trimestre de 2019, houve apenas uma invasão de terra no Brasil, contra 43 no mesmo período de 2018. A única variável foi a troca de governo, sequer teve mudança na lei. Esse fenômeno, em criminologia, ele se chama de dissuasão criminosa. Então, o que é dissuadir? É você convencer uma pessoa a não praticar determinado ato. Então é óbvio, se o risco da punição aumenta, o incentivo ao crime diminui. A perspectiva do criminoso ser alvejado faz com que ele não pratique o crime. Então dá pra gente afirmar até com uma certa segurança que, além de possível, é provável que essa medida faça reduzir a violência no campo. Você está comprovando, então, que não precisava nem tomar a medida, que já reduziu na minha visão não, mas é porque como o Zé Maria colocou que tem a interpretação divergente, sim, eu acho que eles querem anular isso. O Zé, então, é uma polêmica, aí vem a questão urbana também, né? As questões são tratadas... Mas tem também a área rural, né? Mas tem também o desvio, né, dessas histórias. Porque o que é um invasor? Tudo bem, a gente sabe que quando é um movimento social organizado e muito grande, é muito fácil detectar. Mas esses tipos de crime, de alguém que recebe alguém a bala em sua fazenda, tem muito... Pode ser uma pessoa, duas pessoas que não necessariamente estão invadindo, ou são flagradas ali perto, ou são algum desafeto. A gente também tem que pensar que quando a gente autoriza que alguém meta a bala em quem supostamente invade a sua propriedade, a gente também está confiando na palavra do dono da propriedade, porque esses crimes normalmente acontecem entre duas pessoas, entre dois lados, sem testemunha. Só para complementar, porque o Fefito trouxe essa possibilidade aí do Chico Bento roubando goiaba, né, na cerca ao lado. O artigo 23 do Código Penal, no parágrafo único, ele já estipula aqui, o agente, em qualquer das hipóteses desse artigo, responderá pelo excesso do
doloso ou culposo. E se a gente pega a definição, a conceituação de legítima defesa, segundo inclusive o próprio pacote anticrime do Moro, ele fala, considera-se legítima defesa casos em que o cidadão, agente policial ou de segurança pública, abre aspas, em conflito armado ou em risco iminente de conflito armado, previne injusta e iminente agressão a direito seu ou de outrem. Eu tava descendo pra cá, Edgar, só pra fechar, e uma jornalista, uma colega nossa, virou e falou assim, pô, Caio, como que é isso? Lá no sítio eu não posso matar uma capivara e agora eu posso matar gente? E aí eu respondi pra ela, eu falei, olha, se a capivara estiver armada, você pode matar ela sim. A agropecuária é um dos setores que está dando certo desde há muito e nós devemos valorizar quem trabalha nessa área. Há pouco falaram aqui que o grande impulso da agricultura veio no governo Médici. Também no governo Médici nasceu a Embrapa. Também no governo Médici nós passamos de 12 para 200 milhas náuticas o nosso mar territorial. Apenas uma das poucas ações dos governos daquela época. Como disse o Dória aqui, se Deus quiser estaremos juntos na China, até para desfazer aquela imagem que parte da mídia fez contra mim, como se eu fosse inimigo dos chineses. Eu sou inimigo sim, de governo que no passado fazia o negócio estando à frente o viés ideológico. Isso deixou de existir. Bravo! Nós temos uma oportunidade ímpar de mudarmos o destino da nação. Quem teve a liberdade que eu tive de escolher 22 ministros indicados por critérios técnicos e objetivos, o que seria da nossa querida Tereza Cristina se o nosso ministro do Meio Ambiente tivesse um perfil de outros que ocuparam aquela pasta até há pouco tempo? Pobre Tereza Cristina. Hoje ela tem orgulho de estar ao lado do Ricardo Salles, que já integrou quadros do PSDB e também do Novo, um partido que nos apoia integralmente dentro da Câmara na questão da reforma da Previdência. E uma das medidas tomadas e estudadas com ele é fazermos uma limpa no IBAMA e no ICMBio. Bravo! Quando ele anunciou há poucos dias 4 integrantes da frente do ICMBio, 4 militares da Polícia Militar, eu vibrei, que eram pessoas que tiveram um passado junto a Batalhão Florestal ou similares, que estiveram ao lado de vocês que produzem. O que eu falei para o Ricardo Salles, e não precisava ter falado, ele já vem tomando providência nesse sentido. Tem que haver fiscalização, sim, mas o homem do campo tem que ter o prazer de receber o fiscal e, num primeiro momento, ser orientado para que ele possa cumprir as leis. É isso que nós queremos. E mais ainda, como é de conhecimento dos senhores, em torno de 40% das multas aplicadas no campo, em grande parte, servia para retroalimentar uma fiscalização xiita, que buscava atender apenas nichos que não ajudavam o meio ambiente e muito menos aqueles que produzem. Quando falamos e decidimos há pouco, com o Dória, com a Tereza Cristina, levar o CEAGESP para outro local e aquele, como disse agora há pouco o governo de São Paulo, se transforme então num centro de tecnologia, nós queremos sim isso daí. Temos em nosso meio, nosso quadro de ministros, por coincidência, um paulista de Bauru, o nosso ministro, o astronauta Marcos Pontes, que já esteve 2 vezes em Israel, tem andado o mundo atrás de tecnologia, se bem que, em grande parte, nós temos muito a oferecer a outros países. Então esse casamento é mais do que perfeito. Os nossos ministros conversam entre si. Ninguém tem que se preocupar qual é o seu partido, qual a sua opção, a sua religião, o seu gênero, para conversar com o ministro e ser muito bem atendido naquilo que ele quer para o bem do seu município, estado ou união. Estamos tomando medidas também na questão da infraestrutura, bastante avançado, estudos para modernização ou privatização de portos, bem como na questão também do escoamento, eixos
estradas, estamos fazendo com que a BR-163 seja completada ainda no corrente ano. Uma rodovia que começou no governo Geisel e vai terminar em nosso governo, obra feita pelo nosso Exército Brasileiro. Por que o nosso Exército? Além da excelência da qualidade, o preço bem lá embaixo, também porque nós não temos recursos e é uma obra muito mais barata. Então nosso Exército está de parabéns, bem como João Dória. Quando você fala que a ADES e a GESP será um posto tecnológico, também juntos estamos trabalhando para que parte do campo de Marte venhamos a construir o maior colégio militar do Brasil. Escola de qualidade reconhecida em todos os estados que nós temos.